Sim, todos os segredos foram revelados. Que segredos? Os segredos do acampamento de machos legendários. Sim, meus amores. Sabe aquele acampamento que todo mundo tava lá falando: ai, vou levar meu marido lá pra aprender a limpar o bumbum? Subir a montanha e conseguir fazer um asseio pessoal. Aquela coisa, né? Aquela coisa. Reforço de gênero que chama? Pois é. Viralizou, tem algum tempo, uma historinha, né? De que tinha que mandar macho pra cima da montanha. E o povo acreditou, né? E aí estão mandando. Era segredo, ninguém sabia de nada, ninguém podia contar nada, mas alguém contou. E é hoje que a gente vai saber o que acontece lá. Estão passadas, que agora tem até abertura? Pois é, meninas, olha que choque, tá bom? Tem abertura, e não só tem abertura, mas também tem o quê? Tem patrocinador. Para você mudar de vida de verdade, mudar sua carreira, dar um up nos estudos, você não precisa subir montanha nenhuma, não. Você precisa o quê? Da EBAC, patrocinadora desse canal. A EBAC é uma escola online focada em criatividade e tecnologia. São mais de 150 cursos com formações completas em áreas incluindo marketing, design, programação, audiovisual e muito mais. Tudo isso numa plataforma própria, que não tá em cima da montanha, não. Tá aqui na internet, na palma da sua mão. Uma plataforma própria que é simples, fácil e que você acessa quando você quiser. Agora, não é porque é online que você vai ficar sozinha não, tá? Porque os cursos têm acompanhamento, tem oficina, tem evento, tem troca com outros alunos. E você ainda pode contar com professores da área que estão ali para te ajudar. Até se você estiver começando do zero, não precisa ter experiência nenhuma para começar a fazer um curso na EBAC, não. Por exemplo, uma coisa que a gente fala muito aqui é marketing digital, né? É uma área que está sempre se renovando. Se você não estiver fazendo curso, se você não estiver estudando, você vai ficar para trás, porque o que a gente faz hoje, amanhã já mudou. Por exemplo, no curso de marketing digital da EBAC, você vai entrar de cabeça nesse universo. Você vai saber desde os fundamentos do marketing digital até coisas já muito mais avançadas que a gente está discutindo hoje, tipo inteligência artificial. E você pode trabalhar em marketing digital em geral, ou você pode se focar em pontos específicos, do tipo SEO, redes sociais, conteúdo, automação, CRM. Tem muito caminho possível dentro dessa área. Agora, tem uma coisa muito legal, é que alguns cursos, eles têm a garantia de emprego. O que isso quer dizer? Que tem lá no contrato que você assina na hora que você começa a fazer o curso, de que se você não sair do curso empregado, a EBAC devolve o dinheiro inteiro do curso que você pagou. Tem noção? Então, meu amorzinho, se você tava procurando um sinal pra começar a fazer uma mudança na tua vida, não é, montanha? É agora, o sinalzinho é da EBAC, é agora pra você começar. E ainda tem uma coisa, presta atenção. Até o dia 8 de agosto, todos os cursos entram em promoção. Você compra um curso e você tem direito a 2. Então faça o favor, né, de não deixar pra depois. Entra aqui no link que tá na descrição, ou você pode escanear aqui o QR Code, aparecendo aqui no cantinho, e aproveita o meu cupom BETA200, que vai te dar R$ 200 de desconto. Mas tem que correr, tá? Porque esse desconto é limitado e é no curso que você escolher. Ah, e a EBAC ainda te dá várias opções de pagamento. Dá pra parcelar em 21 vezes no cartão, ou até 24 vezes no boleto. E se você tá vendo esse vídeo depois do dia 8 de agosto, não tem problema, porque não tem mais a promoção, mas o meu cupom tá ativo, tá? R$ 200 de desconto pra você com o cupom BETA200. Então vai lá aproveitar, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a você dar, uma subida na sua carreira. Obrigada, EBAC! E de volta ao vídeo. Vamos ver, então, o nosso queridíssimo G1. Vocês vão se cagar inteiras agora. Atenção. O nosso queridíssimo G1 mandou um repórter escondido para o Legendário. Tá? E aí, eles tentaram fazer um mousse disso, mas eu vi pouca gente falando sobre. Só que eu falei, cara, isso aqui é tão maravilhoso, porque a gente vai saber coisas que a gente já imaginava que era, né? Uma palhaçada sem fim. E aí, o G1, ele tentou fazer um mousse de botar 4 pedaços diferentes. Né? São 4 matérias que a gente vai ler junto
E tem uns vídeos também. Ó, Diário de um Legendário. A fé, o cansaço e as regras militares no retiro que virou febre entre famosos. O G1 foi ao retiro secreto masculino que causa debate nas redes sociais e conta bastidores. O primeiro dia tem uma impressionante maratona física com ordens rigorosas, comida racionada e religião ainda em segundo plano. E aí? Por onde eu começo? Bom, eu sou o Fábio Tito, sou repórter e fotógrafo no G1 e eu também sou oficialmente o Legendário número 130.821. O Legendários é um movimento cristão só de homens que ficou famoso e também gerou polêmica nas redes sociais. O retiro de 4 dias para subir uma montanha é todo cheio de mistério, com a justificativa de que tem que viver para saber o que acontece lá dentro. Eu sou cristão, cresci em lar evangélico e, como muita gente, eu fiquei curioso sobre esse mistério todo. Aí fiz a inscrição como qualquer participante e lá fui eu de malicuia para um desses retiros que eles chamam de top. Não dava pra levar gravador, nem câmera, Que a gente não faz pelo nosso trabalho, né? Pra gente manter um CLT. nem celular, porque era tudo banido. Mas eu tomei notas e esse vídeo aqui é só parte do meu relato. Bom, eu vou começar pela hierarquia, que a gente percebe já de cara, assim, tipo, a gente chega no lugar e já entra num leve treinamento militar, em que a gente tem as vozes de... A gente sabe que essa galera tem... Eu queria entender de verdade qual é o fetiche que uma galera cristã tem, que obviamente não é todo mundo, mas existe um fetiche que eu não sei de onde nasceu, com o exército. Eu não entendo. Aonde que surgiu? Porque se teve uma coisa que Jesus não fez, foi criar um exército para metralhar ninguém. Mas existe esse fetiche de transformar o homem num soldado, num batalhador. É aquela história, né? Depois dizem que pessoas trans que ficam criando essa ideia de que gênero é construído. Só que esse treco nada mais é do que um reforço de gênero para ensinar homem a ser homem. Né? É aquela história. Se isso fosse uma coisa natural, ninguém precisava ensinar nada. A pessoa aprendia, a pessoa nascia sabendo. E aí você vai ver que esse Legendários é basicamente isso. É aquele tipo de programa que a gente já sabe muito bem que funciona, né? Porque quebra emocionalmente a pessoa, destrói, joga a pessoa no lixo. E isso, gente, isso é muito velho. Isso vem bem antes do Exército. Tem várias ordens iniciáticas, né? Coisas ocultas, etc., que tem essa mesma lógica de quebrar o ego da pessoa, né? Então, quando você vai pegar aqueles... Até em filme aparece muito isso, né? Aparece aqueles treinamentos de ninja, treinamento de monge, treinamento de não sei o quê, que tem sempre essa lógica, que é você pegar uma pessoa, você destruir o ego dela, então fazer ela passar por coisas muito difíceis, muito exaustivas, né? Então, muitas vezes é meditar durante muito tempo, ou fazer uma coisa muito exaustiva durante muito tempo, ou fazer uma coisa muito chata durante muito tempo. E aí, quando você chega no nível da exaustão máxima, do cansaço, do saco, do tédio, não sei o quê, a partir dali aquela pessoa começa a ser reconstruída, né? Então essa é a mesmíssima lógica, não tem nenhuma novidade aqui nessa história. Comando, que são os legendários, todos de laranja. Nós, participantes, estamos com roupas normais, né, sem ser laranja, de modo geral. E a gente já entra no esquema de divisão em subgrupos e de batalhão. 1, 2, 3... E a cada erro tem uma punição, que são as sentadilhas. As sentadilhas são um movimento de 10... Eu não sei vocês, mas esse nome pra mim é muito engraçado. Ai, gente, eu vou pro exército e aí, gente, toda vez que eu errava, eu fazia o quê? Eu fazia uma sentadilha. Que sentadilha? Quem que deu esse nome, porra? 10 repetições de agachamento com os braços esticados pra frente. E se uma pessoa errou, o grupo inteiro dela paga as 10 sentadilhas. E assim por diante. Além das sentadilhas, o esforço físico era muito grande, porque já de cara a gente entrou num rolê de trilha que era muito pesado. E aí foram horas e horas, noite adentro, até chegar no acampamento a primeira vez. Foi muita sentadilha que a gente fez. Noites e noites de sentadilha. Exercícios físicos que eles impõem pra gente já desde muito cedo, né, antes do amanhecer, foram extremamente pesados ao longo dos 3 primeiros dias, principalmente, né? Então o desgaste é muito grande e a gente vai sentindo isso nos ombros, principalmente. A mochila pesa absurdo, assim, a minha tava com cerca de 18 quilos. E além disso ainda tem o desgaste que é de fome. Porque eles dão, já no primeiro momento eles entregam pra gente um saco de comida por pessoa e ele é extremamente limitado. Vem dois pacotes de miojo, uma lata de atum, uma barra de chocolate, uma barra de cereal, pra você administrar isso pessoalmente ao longo de 3 dias. Hein? Eu amei que é bem específico, né? A barra, lata de atum, macarrões instantâneos, mais conhecido como miojo. Não sei por que não botaram miojo aqui. Pacote individual de bolacha salgada.
Club Social. Né? Tem uma coisa específica. Barra de chocolate não é qualquer barra de chocolate, meu amor. Não é hidrogenada, porque o povo pagou caro pra estar lá. Pagou caro. Então não vai querer qualquer barrinha. É Snickers, tá? Docinho de banana, pé de moleque. Eu tô achando que tinha que ser low carb, né? Minimamente. Tinha que ser uma coisa mais conectada aí ao primal, né? Ao primal rib, né? Que a galera gosta mais desse negócio do exército. Gosta mais dessa vibe, como é que é o nome? Paleolítica, né? Achei que faltou. Então, se você tiver com fome... Porque açúcar, você sabe que deixa o quê? O homem afeminado. Na primeira noite, comer metade do negócio, você já vai ter metade do saco para comer ao longo dos outros 2 dias, né? E esse lance de escassez da comida faz você valorizar muito cada vez que você come alguma coisa. A barra de chocolate é o tesouro ali, então todo mundo guarda para tentar segurar até o final. Alguns homens têm até a ideia de, não, vou levar essa barra de Snickers para minha esposa. Isso eu ouvi bastante lá dentro. Quando eu tive um momento... Amor, ela consegue comprar, qualquer posto tem. Não precisa levar pra ela não, tá ótimo em casa no ar-condicionado. De abrir minha lata de atum e dar a primeira mordida foi uma explosão de sabores, assim, como eu nunca tinha sentido com uma lata de atum. E virava, assim, o óleo, porque cada gota ali era muito preciosa, eu sabia que não podia deixar pra lá. E se você ficou curioso ou curiosa pra saber mais em detalhes... Eu fiquei, tem mais coisa. Aí esse aqui é o Day One, tá? Aí, ó, os senhores sabem que nós não temos nenhum pacto ou acordo formal para manter segredo sobre o que acontece aqui. Mas poderia, né? Mas a gente sabe que se a gente contar, com certeza ninguém vai querer ir. Ninguém. Porque é aquela história, né? O legendário é para todos, mas nem todos são para o legendário. A frase acima, dita para mim e mais 168 homens, resume o espírito do retiro masculino e cristão que ganhou fama nas redes sociais. Fama and mystery. É isso aí. De um lado, celebridades como ex-bebê Eliezer, Neymar Pai, Thiago Nigro e Tiro Lipa. Caramba, que grupo! Você quer estar entre eles? Ex-bebê Eliezer, Neymar Pai, Thiago Nigro e Tiro Lipa? Caramba! Eu, quando olho um grupo desse, eu falo, que vontade de fazer parte. Exaltam a experiência como transformadora. Do outro, críticos apontam uma visão obsoleta da masculinidade. Quem que faz isso? Coisa absurda, não pode. Muita gente opina sem conhecer. Eu, como homem cristão que cresceu em lar evangélico, tenho interesse sobre o assunto. Subi a montanha. Agora posso responder o que acontece, afinal, entre os legendários? Interrogação. Não levei gravador, câmera nem celular, que eram banidos, mas tomei notas. E o que relato aqui é o que vi, ouvi e vivi durante o retiro em junho de 2025. Um boné, um número e nenhum atalho. Cheguei 1h03 no local que havia sido anunciado todos os dias da última semana no grupo de WhatsApp Top 1071 Descobrimento Bahia. Um número do nosso track outdoor de É igual, vocês já viram Largados e Pelados que tem o, como é que é o nome dos Largados e Pelados? Índice de sobrevivência na... sei lá, tem um treco desse nos Largados e Pelados. Track outdoor de potencial. Porra, é essa? Top. Tinha que ser top, obviamente. É único em todo o mundo. Sempre que um retiro como esse é organizado, a chancela do Legendários Global vem com a identificação numérica daquela edição. Ah, tá, não é eu achei que era um número deles. Da mesma forma, quem completa 72 horas de top recebe um número só seu. Ai, que legal. No domingo, recebi o boné de Legendários 130.821, o que significa que antes de mim, 130.819 homens. 19 não, né? Ah, tá. É 19 mesmo. 130.819 homens se tornaram legendários pelo mundo. Atenção, que essa parte é muito importante. Isso porque Jesus é considerado o legendário número 1. Por isso que são... Aqui ele está dizendo que Jesus não é homem. Não entendi o texto. Apesar de o Messias do mundo cristão não ter passado exatamente pela jornada em que eu estava prestes a embarcar, provavelmente não passou e nem passaria. Inclusive, acharia bem ridículo. Não sei, é com vocês aí. Ali, cada participante recebia a identificação de sua família. Fui designada a família 2.
Aqueles outros 12 homens seriam meus principais companheiros de jornada. Logo entendi que não havia espaço para improviso. Uma informação repassada várias vezes pelo grupo de Zap foi a lista de itens a serem levados, entre obrigatórios, como manta térmica, barraca, lanterna de cabeça, KY, e opcionais, como boné, agasalho, impermeável, mesa esportiva e calcinha. Peso total recomendado. Aqui tem as coisas, três coisas, 3 cuecas, 3 meia, manta calça, pique-pique, bota, vaselina, protetor labial, bléblia, tá? Capa de chuva, protetor solar, desodorante. Nada disso, isso que é importante também dizer, nada disso estava incluído no valor da inscrição, que nesse caso foi de R$ 1.850. Sendo que eles não gastam com hotel, não gastam com alimentação, não gastam com nada. Vai para onde? É para Jesus esse valor? Eu acho que não. O preço varia em cada top. Os mais em conta custam por volta de R$450. É que eu achei uma bagatela. Mas há opções que chegam a dezenas de milhares de reais. Mas qual é a diferença? Vindo de São Paulo, levei uma sacola com roupas extras, esperando deixá-la guardada na igreja, local de onde partimos para o retiro até domingo, mas não é religioso. Ao pedir ajuda, a resposta dos organizadores foi sempre uma ou outra. Desfrute o caminho, Senhor. Ou siga a lista. Acabei entendendo a mensagem. A vovó não está enxergando. Segui a lista que recebemos. Foi assim que minha sacola virou peso extra na trilha, somado aos 16 quilos que minha mochila já pesava. Que legal! Ainda no gramado dos fundos da igreja, conhecemos o Voice, The Voice Brasil, o principal responsável por passar instruções e comandos. Um homem. Um homem alto e forte, de voz firme. Ai! Qualquer erro de um é pago por toda a família com 10 sentadilhas. Palavra em espanhol que significa agachamentos. A gente imaginou. Que linda sentadilha. Qualquer erro mesmo pode gerar castigo, desde deixar um pertence no chão para buscar depois, até não fazer a contagem de sentadilhas com ânimo suficiente. Caramba, eu ia me fuder. Porque, além de tudo, eu tenho que estar animada. Não ia dar. Se não há um responsável em que não fazer as contagens da cidade, por exemplo, se não há um responsável inicialmente, todas as famílias pagam. E a punição só se encerra depois que alguém se responsabiliza. Puta que preguiça. Os participantes eram chamados de senderistas. Outra palavra vinda do espanhol, sendeiro, quer dizer caminho. Estávamos no caminho para nos tornarmos legendários. Alguém vai querer? Não? Também aprendemos o grito Ahu, que significa amor, honra e unidade, usado genericamente como um sim, senhor. Imagina, fala assim, queridão, volta pra fila. Aí o cara fala, Ahu! Não é possível, isso aqui é bom demais pra ser verdade. Vou até botar essa música. Ou em momentos de celebração, por exemplo. Era o início de imersão que mistura disciplina militar e espiritualidade cristã. Por algum motivo, essas duas coisas estão misturadas. Cal para atender aos chamados da natureza. Atrás de mim, um dos irmãos da família 2 perguntou se eu já tinha trazido dos 200 gramas de cal que constavam na lista de itens obrigatórios, porque ele acabou comprando um saco de 8 quilos e levou por casa de outros participantes. Esse aqui é tipo eu, que leva um pouquinho a mais de comida, porque vai que falta, né? Eu também sou um pouco assim. No final, tanto minha sacola de roupa extra quanto essa pequena saca de cal tiveram que subir e descer a montanha como peso extra. Não podia jogar? Deixar em algum lugar? O cal, pelo menos, nossa família foi usando ao longo do caminho, jogando sobre o cocô em um buraco como medida de higiene toda vez que alguém precisava atender esse chamado da natureza. Caramba, galera, R$1.500 pra cagar no mato. Se alguém quiser me pagar R$1.500 para fazer um Legendários aqui no quintal, eu faço até por 1.000.
O hidróxido de cálcio age para eliminar o odor e endurecer as fezes, minimizando o impacto na natureza. Imagina, sei lá quantas pessoas cagando sem parar. Meio familiar, meio militar. Um dos exercícios iniciais foi dar as mãos em família e correr em roda. Não, correr até o fundo do gramado e voltar para a formação inicial, todo com as mochilas nas costas. Depois ordenaram que formássemos pequenos círculos por família e que todos nos beijássemos. Não, que conversássemos, reforçando que família conhece família. Durante cerca de 10 minutos, a cada 30 minutos ou 1 minuto, algum legendário aparecia no grupo e fazia perguntas a um senderista, começando por você. Qual é o nome dele? Até quantos filhos ele tem? Não. Quantos filhos ele tem? Qual é o nome da estimação dele? Menina, é um speed dating. Oba! Que legal. A cada erro, mais 10 sentadilhas. Ai, eu não aguento mais a sentadilha, gente. Já tô cansada já. Legendários passam recolhendo todos os celulares e outros aparelhos dos participantes, incluindo relógios digitais e analógicos. Patek e Felipe? Não pode. A partir dali, por volta de 5 horas da quinta-feira, deixamos de ter muita noção das horas. Esses itens só seriam devolvidos 3 dias depois, quando retornamos a Salvador. Sabe o que eu acho engraçado, gente? É que assim, o povo acha isso bem normal, mas quando alguém fala que vai se recolher assim pra fazer o santo no candomblé, menina, é pacto com Satanás. Nossa, mas ninguém entende. Mas olha, se você disser que tá subindo a montanha pra cagar no cal, olha, tá tudo podendo. Antes de entrar num ônibus com destinos conhecidos, recebemos um sanduíche e uma banana. As mochilas deveriam ir no colo e as janelas tinham cortinas fechadas. Ninguém sabia onde ficava a tal montanha a ser subida. Diversas vezes, durante a viagem, algum legendário se levantava e lia o Salmo 91 em voz alta. Mas não é religioso, gente, é ecumênico. Se você quiser chegar lá no ônibus e fazer o sino da igrejinha faz Belém, bem blau, eles vão adorar, vão bater palmas junto com você. Esse salmo fala de proteção da segurança divinas que cobrem aquelas que confiam em Deus. Conversar era permitido, mas sem exagero, porque falar demais é coisa de mulher. O clima era de expectativa. O clima era de tensão e tesão no ar. Quando, horas depois, descemos nos limites de uma cidadezinha do interior da Bahia, as placas de sinalização ao redor estavam cobertas por sacos pretos. O segredo do local era essencial. Eu acho que eu já vi esse filme. Não termina muito bem. Uma galera metralhada é um horror. Nossa, é um filme brasileiro, não sei se vocês conhecem, Bacurau. Dia 1, a chegada. Aí aqui é quando vai começar como é que é o nome? Estão preparando-os para a abdução. Que lindo, que momento incrível, galera. O retiro onde tudo começa no escuro. Era uma noite fechada. Quando o grupo começou a caminhar por uma trilha de terra batida, o silêncio só não era pleno por conta do forró que se ouvia ao som. Desculpa. Voltando. Vindo de algum sítio, identifiquei um hit do Fala Mansa e uma versão forroseada de Jorge Vercillo. É o inferno, galera. É o inferno. Você tá no meio da floresta, cagando no cal, sem comida, e tendo que ouvir uma versão de forró de Jorge Vercillo. Se isso não é o inferno, eu não sei o que é. Chegamos a um sítio com um corredor de tochas acesas, sob tendas montadas num terreno capinado. Recebemos a ordem de abrir as mochilas e mostrar tudo. O que não tivesse na lista oficial era confiscado. Mesmo assim, houve uma segunda chance. De olhos fechados, os homens foram encorajados a se apalpar e se denunciar e entregar qualquer item que tivessem passado pela primeira coleta. Pelo barulho ao redor, foi o caso de muita gente. Ai, tem que ser honesto essa hora, eu acho que não. Iguais na fome, na dor e na fé. Um momento simbólico foi quando um legendário fez uma chamada pedindo que todos se identificassem por profissão ou grau familiar. Eu amei. Médicos, profissionais de saúde, empresários, pais, filhos. A quantidade expressiva de empresários que se levantaram me chamou a atenção. Ao final, todos estavam de pé e a mensagem veio. Aqui nada disso faz diferença. Vocês são todos iguais. Vocês todos pagaram a mesma coisa. E vocês todos são trouxas de estarem aqui. Vocês são todos trouxas de estarem aqui juntinhos e vão passar por... Recebemos cada um saco laranja lacrado, com a sigla MRE, Meal Ready to Eat. Em inglês, ou refeição pronta para comer.
Pra você que não foi alfabetizada. A orientação foi que cada um só teria o conteúdo daquele setup porque ele se alimentar durante os próximos 3 dias. E que nos administrarmos esse consumo. Aí vocês já viram, né? Vaselina, KY. Aí agora começa o enterro. Caramba! O que parecia ser uma hora de dormir. A hora de dormir revelou-se o início da trilha. Ganhamos mais 5 litros de água por pessoa. Quer dizer, 5 litros pra carregar um garrafão. E seguimos a pé. Eu não, já não bebo água normalmente. Pra que eu vou levar eu e jogar lá? Foda-se. Eu hidratar? Não precisa. Pouco depois, nos deparamos com 2 covas cavadas no chão, ladeadas por cruzes brancas e pretas. Deu meia. Tratava-se de um memorial aos homens que morreram sem subir a montanha. Explicou um legendário. Em pelo menos 2 cruzes havia um nome e as datas de nascimento e morte. Eles estão querendo mostrar ali que os fracos que desistiram, cagaram, pediram para casa, estão ali naquele cemitério. Quando um dos participantes ameaçou desistir por dores, o irmão da família pegou a mochila dele, os galões de água, e seguiu com tudo nos ombros e braços, num esforço descomunal, e ainda mantendo a plenitude. Ai, é o meu herói. Os homens se emocionam sim bastante nos legendários, mas o curioso é que a primeira emoção que vem muito à flor da pele é a de ódio, assim, até de arrependimento de estar lá. Bom, eu sou o Fábio Tito, Eu sei como é que é. Eu tô com ódio só de ler. Um momento muito importante é quando a gente para diante de uma casa abandonada ali, toda destruída, e a lição que tem ali, depois de uma fala de um legendário, é que para Deus aquela casa é como a sua família, e que ela nunca vai estar perdida. Como é que é? Ela vai ter sempre salvação. Então eu vi ali vários homens chorando, se debulhando e sendo... Gente, meu Deus do céu, que lindo. É igual o Jacan no Pesadelo na Cozinha. Do nada, tu tá ali, ó, num caiaque. Pra tentar aprender que talvez você seja uma porca que não limpa a sua cozinha. Consolados por amigos e tal. Foi muito forte esse momento. Já no final da noite tem outro momento que é o ápice, assim, da emoção, que é que todos ficam pelados e rodam em torno da fogueira. Uma fogueira, né? Acontece praticamente um culto evangélico em volta dessa fogueira. Você vê outra coisa que eu também acho o máximo. Eita porra. Outra coisa que eu acho o máximo. A quantidade de imaginário mágico que existe nessas histórias. Porque isso aqui não foi inventado por crente, galera. Isso aqui foi inventado por outras crenças. Essa coisa, né, de fogueira, não sei o que. Isso tudo foi o quê, ó? Fagocitado. E o tema desse culto é a paternidade, a relação entre pai e filho, a relação entre filho e pai, e como a relação sua com seu pai pode ter prejudicado o seu entendimento, o seu desenvolvimento da relação com Deus. Então é um momento muito forte, homens se ajoelham, e é um momento que os legendários, os organizadores, vêm pela primeira vez falar com os participantes e pedir para orar. Então existe muita conexão ali entre os homens. Mas não é... Gente, não tem nenhuma relação com religião, tá? Tem que lembrar disso. Se abraçam e se consolam, ouvem as histórias uns dos outros e a emoção realmente fica ali muito evidente. Sabe o que é mais chocante dessa história? É que você vê que eles precisam estar nesse nível para lidar com as emoções. Só que eles não são... Ai, isso é muito doido, gente. Eles estão indo lá para aprender a ser homem. E uma das coisas importantes do ser homem é que o homem não se emociona. Mas lá no Legendários, ele é feito para se emocionar. Então, é como se essa emoção que ele sente ali nesse momento é quase um momento de fraqueza. Para ele depois sair de lá quebrado, reconstruído e virar o homem que a esposa precisa. Aquele homem que não chora, o homem que aguenta carregar 5 pessoas, né? Então, é quase como se a emoção fosse um lugar de fraqueza que você precisa vencer para você depois não se emocionar lá fora. Que homens se ajoelham, se abraçam e se deixam emocionar. Foi o dia que o silêncio deu espaço às histórias. Mal sabíamos que estava tendo início o dia mais longo e árduo das nossas vidas. Alinhados, passamos a fazer exercícios militares, a maioria deles em formato de disputa, passar por debaixo das pernas de um corredor de irmãos, formar uma formar uma centopeia. Ah, esse é outro filme que eu já vi também. Não termina muito bom, não. Abraçando com as pernas o irmão da frente, se movendo em um grupo só com os braços. Rolar por sobre os corpos dos irmãos deitados, ombro a... Que isso? Um dos exercícios mais controversos é da abuelita, que é a vovó.
em espanhol. O Voice, principal voz de Voice Brasil, principal voz de comandantes legendários, conta uma história da avó do guatemalteco Chepe Putzo, criador do Legendário. Será que a gente quer saber? Lá a vovozinha tinha um perrito, um cachorrinho, que adorava um carinho. E ela ria quando ele se deitava com a barriga para cima, sacudia as patas e chorava pedindo atenção. Meu Deus. Em seguida, a voz imponente ordenou que todos se deitassem com as costas no chão e fizessem o mesmo. Desatento, o irmão se deitou sobre um pequeno monte de esterco semicircular. Não entendi nada, mas pra que eles fizeram essa merda? Não, calma aí, gente. Pra que eles deitaram de barriga para cima, sacudia as patas e chorava pedindo atenção? Em seguida, a voz imponente ordenou que todos se deitassem com as costas no chão e fizessem o mesmo. Ao final dos exercícios, já sob a luz do dia nublado, frio, recomeçamos a caminhada. Mas logo no início, meu grupo foi interrompido por um sendeirista que vinha de trás pedindo passagem. O líder da nossa família recebeu a informação de que deveríamos orar por esse homem. Parou diante dele e pediu permissão. Foi com o dedo no cocô? Ao que foi respondido com palavrão e um tom indignado. Eu não quero oração, eu só quero ir embora, vocês são fanáticos demais. Ah, não. Não gostou. Ficou chateado? A gente é ordenado a fazer vários exercícios na lama, desde deitar com o corpo inteiro coberto por lama e fazer alguns exercícios físicos mesmo, até botar o membro mais fraco do nosso grupo. Botar um membro? No meio do círculo do grupo, e cada um tinha que dar um empurrão bem forte assim nele para tentar derrubar. Mas aí no outro extremo, no mesmo dia, ao fim do dia, a gente chega numa poça de lama. A gente é ordenado a fazer vários exercícios na lama, desde deitar com o corpo inteiro coberto por lama e os mesmo, até botar o membro mais... Mas é um treco de botar membro? Fraco do nosso grupo, no meio do círculo do grupo, e cada um tinha que dar um empurrão bem forte assim nele para tentar derrubar, enquanto ele era amparado pelo corpo dos outros que estavam ombro a ombro, sem poder usar os braços, até chegar um momento de luta na lama. Banheira do Gugu de Jesus. Fileiras, né, 7 famílias contra outras 7, eram 14 no total, e todo mundo de joelho na lama. Os primeiros de cada fileira tinham que se confrontar e tentar derrubar o outro, encostando só no tronco, né, no dorso da pessoa à sua frente. Ai. Se você resvalasse pro pescoço ou pros braços, você era eliminado. E se fosse para outro lugar? Isso tudo com a voz de comando, ordenando que a gente lutasse e ordenando depois para que a gente torcesse pela equipe que estava representando o nosso lado. O meu lado perdeu, a gente foi então ordenado a pedir uma revanche. E aí quando estava se armando uma revanche, um outro legendário surgiu do outro lado da arena e falou: "Ei, irmãos, por que vocês estão lutando entre si? Por que vocês estão aqui em cima da montanha, gente? Vamos no McDonald's, caramba! Porra, por que a gente tá fazendo essa palhaçada aqui? Que sentido existe nisso? Vocês estão irmão lutando contra irmão?" Nossa, era uma lição de moral. Induzido a lutar na lama para depois... Não, vocês estão todos errados. A lição aqui é outra. Duas dinâmicas de exercício que foram muito diferentes e essa segunda para mim foi muito controversa. Vamos direto aqui no dia 4. E a gente é alinhado de frente a uma bandeira, né? Há 3 bandeiras no caso, uma bandeira dos Legendários, uma bandeira da Bahia, estado onde E uma bandeira de... a gente estava, e ao centro uma bandeira do Brasil, que é erguida ao longo do hino nacional, todos cantando, e reforçado novamente essa mensagem anticorrupção, de como homens legendários eles são homens inquebrantáveis diante do pecado e inquebrantáveis diante da corrupção, por exemplo. Eles não se misturam com esse tipo de atitude, isso não é digno de um homem de Deus. E tem também a mensagem de que os homens vão voltar dali transformados, eles vão deixar para trás todo um passado, né, de ações, de pensamentos que não eram condizentes com o que eles querem para a vida deles a partir daquele momento de transformação. Né? Tem todo o conceito de subir a montanha para encontrar o legendário número 1, que é Jesus Cristo, no entendimento deles. Essa ideia de voltar transformado para uma família que te espera como um novo homem, um líder de fato que vai estar à frente e vai ser responsável pelas suas atitudes e pela direção que a família vai tomar. Isso é muito, muito antecipado, assim, inclusive pela família. Também dá para falar um pouco das ladies, que são as esposas dos legendários, né? As esposas já se organizam e organizam entre si momentos de oração, acordam às 6 da manhã para fazer oração durante uma semana antes, por exemplo. Trocam muito contato ali no grupo. Muitas inscreveram os próprios maridos, às vezes a contragosto, então
tem esse tipo de conversa, que estão ali fazendo as malas dos maridos, manda né, manda o registro, tô fazendo a mala do meu marido e tal, no grupo. Então, tanto a minha mãe quanto a minha namorada participaram do grupo e me trouxeram esse tipo de informação, assim. E ao final tem uma fala que foi marcante, né, na cerimônia de encerramento, que a esposa do diretor do Legendários, lá do Legendários Bahia, que ela disse que a mulher tem que ter esse papel de honrar o esposo. E ela dá um exemplo que, se você tem um negócio na sua casa, você tem seu dinheiro, se você está fazendo as coisas com seu dinheiro, porque seu dinheiro é separado do seu marido, isso está errado. Você tem que honrar e você tem que ensinar o seu esposo como funciona a sua empresa, porque ele tem que estar à frente disso também. E a partir desse movimento de honrar o seu esposo, aí sim ele vai se tornar o líder da família que você espera que ele seja e, acima de tudo, o sacerdote da família. Ele vai estar à frente da parte espiritual. Então isso é muito também repetido no Legendários. Nada disso aqui a gente não imaginava diferente, né? É óbvio que era, como eu falei lá no início, uma coisa feita para fazer... Não é nem uma lavagem cerebral, porque eu acho que não é essa palavra, mas assim, é literalmente um processo iniciático que existe desde que o mundo é mundo, que é de você destruir a pessoa e depois fazer ela... porque a gente tem essa coisa da experiência de grupo, né? Então, é aquela superação do grupo, etc. Tenho certeza que você... Eu já passei por 1 milhão de coisas muito parecidas com essa, não dessa vibe exército, mas já passei por algumas coisas assim, e tem essa vibe de você sair com um grupo. Imagina, se você já viaja com um grupo e você já fica mais junto daquele grupo, se você passa um perrengue junto com alguns amigos, se aquilo também já te junta, imagina uma coisa que é construída para fazer você passar um perrengue juntos. E aquilo ali, ele te cria, primeiro, não só aquela sensação de família, de unidade, mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que é falado ali fica muito mais gravado na sua cabeça, né? Então, é óbvio que isso aí é tudo feito para você sair de lá aprendendo uma determinada doutrina, né? E aqui a gente sabe que doutrina é essa. É uma doutrina cristã, evangélica principalmente, uma doutrina de papéis de gênero muito bem definidos, onde o homem manda, a mulher obedece, as mulheres ficam em casa. Nada muito diferente de The Handmaid's Tale. Nada. Ai, mas nossa, mas que exagero, não sei o quê. Não é, gente. A lógica é exatamente essa, sem tirar nem pôr. Se você quer viver dessa maneira, tá tudo certo. Você tem todo o direito de você viver dessa maneira, de você entendendo essa diferença entre papéis de gênero construídos, de você, se você for uma mulher, você se submissa ao marido, você pode fazer o que você quiser. Agora, o problema é que essas iniciativas, muitas vezes, têm um certo objetivo, primeiro, quando a gente está falando de influenciadores gigantes, né, de pessoas que influenciam muitas pessoas, né? Essas pessoas, elas começarem... Tipo assim, o Thiago Nigro estava pagando para pessoas participarem do Legendários, né? Imagina uma pessoa que olha pro Thiago Nigro, que é um cara milionário, um cara com dinheiro, um cara que na cabeça das pessoas tem muito sucesso, e ele fala, o Legendários foi fundamental para mim. É óbvio que muita gente vai entrar, e não é por acaso que a gente está nesse boom do cristianismo, na verdade, da igreja evangélica crescendo. A gente viu no último censo que esse crescimento foi menor do que se imaginava, mas ele continua bem expressivo. E ele cresce porque ele, hoje, com a teoria da prosperidade, né, com o evangelho da prosperidade, com essa crença de que o paraíso deve ser na terra, né, de que as coisas boas da vida não vão acontecer depois de você chegar no paraíso, mas sim aqui na terra, e que se você aqui é rico, se você é bem-sucedido, quer dizer que você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada, né? Porque essa é a grande mudança da teologia da prosperidade, né? Que antigamente era mais fácil um cabelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Isso era o pensamento anterior, que é o pensamento da humildade, o pensamento da comiseração, né? O pensamento da prostração, no lugar de você abaixar a cabeça. Quanto mais humilde, quanto mais pobre, quanto mais desapegado você era, mais santo você era e maior chance de você entrar no paraíso, no reino dos céus. Isso foi invertido completamente com a teologia da prosperidade, e na teologia da prosperidade diz que se você, em vida, é uma pessoa rica, próspera, é porque Deus te ama. Porque a pobreza não é de Deus.
Então, basicamente, é isso que a teologia da prosperidade fala. A pobreza não é de Deus. A pobreza é uma coisa do diabo. A preguiça, o assistencialismo, o esquerdismo, o não sei o que, tudo isso é do diabo. Você deve ser uma pessoa individual que vai buscar o seu sucesso junto com a sua empregada, a sua esposa, né? E aí você vai ter filhos e você vai passar a prole adiante e você vai contribuir com a igreja e você vai ajudar os seus irmãos a ficarem cada vez mais ricos e a prosperidade vai continuar ali rodando em torno dos escolhidos de Deus. E isso aí é basicamente uma escola de construção dessa mentalidade. Então é muito difícil, e aí o que eu estava falando lá, você quer viver dessa maneira? Tudo bem. O problema é quando essas pessoas criam um sistema para tomar o poder, porque a gente não precisa nem ir muito longe. O Bispo Macedo, ele tem um livro falando qual é o objetivo dele, e que o objetivo dele é exatamente chegar no poder. Inclusive, vou até procurar qual é o nome desse livro, que eu sempre esqueço. Plano de Poder, que chama o livro. O plano de poder demonstra que Deus tem um grande projeto de nação. Estou lendo aqui o resumo do livro. O plano de poder demonstra que Deus tem um grande projeto de nação elaborado por ele mesmo e que é preciso apresentá-lo e colocá-lo em prática. O objetivo desse livro é esclarecer aos leitores assuntos acerca da política, sobretudo dos pontos de vista bíblico e técnico e suas finalidades. E não só ele quer mais fiéis para a igreja, mas como quer que todas as pessoas sejam obrigadas a viver dessa maneira. E aí que é o problema. Porque você imagina as pessoas não poderem mais professar a fé de acordo com o que elas querem. No momento onde você criminaliza outras religiões, no momento onde você... E, de novo, isso não é todo evangélico, não é todo cristão, não é mesmo. Mas a gente sabe que hoje existe aí um plano bem complicado. E que o Legendários nada mais é do que uma das grandes renovações carismáticas da igreja evangélica, que sempre soube fazer isso muito bem e hoje está cheio de influenciador, de gente rica, pop, legal, interessante, que está querendo te levar para esse lado e te dizer que esse é o único caminho para você viver. E eu te digo aqui que não é. Tá? É isso. Um beijão e até o próximo vídeo.